pequena monta. Normalmente, esses acidentes, eles acabam resultando em abauroamentos. Como assim, carro? Deixa eu mostrar aqui o tipo de colisão em abauroamento. Só um momentinho. Ó, só mostrar aqui para vocês. É porque teve aqui uma situação que acabou dando uma interrupção aqui na gente, aí foi mal. Olha aqui, o que é o abauroamento? Nós temos abauroamentos, né? Olha lá, essa colisão lado a lado, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, com os dois ladinhos aí do veículo, né? Vamos para cá. Olha lá, dois ladinhos no veículo. Então, isso daí acontece, por exemplo, você tem um entroncamento, uma confluência. Você tem uma via, uma outra via que está fluindo para dentro daquela. Pronto, aí tem o risco de que naquela aproximação um veículo encostar ali na lateral do outro, né? Você tem sinuosidades dentro de uma via de sentido único, aí você tem o perigo de um veículo sair de uma faixa por desatenção e tal, e encostar na lateral do outro. Agora você tem um outro que nós chamamos de abauroamento transversal. Abauroamento transversal, que é o quê? É aquele em formato de T, né? Um veículo afunda a porta do outro. Esse daí nós temos, né? Isso daí cai na prova, eu não estou enrolando não, tá? Isso daí nós temos normalmente em cruzamentos, tá? Em cruzamentos. Né? Embora seja um abauroamento transversal que você tenha nos cruzamentos, nas áreas urbanas, normalmente as velocidades, normalmente as velocidades estão controladas, não estão muito elevadas, normalmente. Se bem que aqui, do pessoal, às vezes, que sai aqui do Madre de Deus, aqui do lado, porra, às vezes passa ali, cara, nos cruzamentos, pombas, é assim, uma maneira, vou ser bem sincero, um troço criminoso, cara. É criminoso, né? É criminoso. Bom, então aí nós estamos compreendendo, portanto, né, o porquê que na tarde da noite, às vezes até madrugada, continua com os semáforos ali funcionando, porque quando você passa para esses horários, a galera passa metendo louco, pô. Né? Durante o dia, como eu estou dizendo, porque há trânsito, a galera ainda vai um pouco mais devagar. Algumas pessoas até aceleram bastante, mas normalmente vai devagar. Agora, quando a galera mete o louco em cruzamento, normalmente é tarde da noite, é madrugada, tal. Aí você tem sinistros assim de grande monta, tá? De grande monta. Para vocês terem uma ideia, eu acho que até comentei isso com vocês. Eu acho que eu comentei. Quando eu era mais jovem, né, e morava numa casa lá que tinha até fiz uma pista lá para motocicleta, tal, não sei o que mais, que tinha um terreno bem grande, que era uma casa de esquina, tinha dois terrenos, era uma casa com, assim, tinha casa, mas tinha terrenos para outras casas, né, que aí meu pai, quando pegou ali tudo. Aí o que acontece? Aí teve um sinistro de madrugada, cruzamento numa área residencial, tal como ali o IPSEP, né, onde você só tem casas, tal. Colisão entre dois veículos. Um veículo entrou no quintal lá de casa, foi parar lá no meio, né, quando mal deitei assim, deu aquela barulheira, quando eu olhei pela janela, aquela fumaça, né, aquela poeirada, tal, e no meio daqueles escombros ali do muro, estava um automóvel com um cara ali com os olhos assustados lá dentro, né? E do lado de fora, na calçada, né, também encostado no muro, tinha um veículo com duas pessoas, né, o condutor e a passageira, ambos perderam a vida numa colisão, né, ali, lá em casa, ambos perderam a vida numa colisão, num cruzamento, tarde da noite, em vias locais, né? Então, o que a direção defensiva está falando aqui não é à toa. O aproximar-se com o pé no pedal de freio é para nós desenvolvermos, né, aquilo que nós já falamos sobre automatismos, né? Nós falamos sobre isso, né? Um automatismo correto, olha lá, um automatismo correto. Então, não é sem razão. E agora a gente está entendendo o porquê que esses semáforos não ficam desativados, tá? Não é simplesmente por conta de multas. Se nós não tivéssemos um trânsito
Se nós não tivéssemos um trânsito tão violento, nesses casos aqui, não fosse tão violento, aí... se nós não tivéssemos um trânsito tão violento, nós não teríamos, assim, necessidade de ficar com esses controles, assim, de velocidade. Pronto. Vamos falar aqui nas ultrapassagens. Observem essa imagem, né? Esse cara daqui conseguiu acumular, num só momento, tudo que é errado dentro daquilo que a gente aprendeu sobre ultrapassagem. Né? A ultrapassagem ela está proibida com ênfase pela sinalização horizontal. Vejam, né? A sinalização horizontal, que é a linha divisória de fluxos. Aqui a linha amarela, ó, é uma linha longitudinal, ó. Ela acompanha a pista em toda a sua extensão. Ela é chamada de uma sinalização horizontal longitudinal. Ela proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos, né? E com ênfase. Ainda assim, esse camarada está aqui descumprindo isso, tentando ultrapassar 2 veículos ao mesmo tempo, um veículo de porte, inclusive. Aqui, ó, você tem aclive, sem visibilidade e em curva. Ou seja, ele conseguiu acumular tudo que existe de errado em termos de ultrapassagem, né? É um monstro, né? Do monstro do pântano, que de repente ele foi e pegou um automóvel para derrubar todos, né? Porque fala sério. Bem, então nós já falamos muitas coisas sobre ultrapassagens, nós não precisaremos, né, ocupar mais espaço aí, mais tempo sobre ela, né? Sabemos que é uma infração de natureza gravíssima, agravada em 5 vezes o valor, né? Esse tipo de condição dele, né, é uma condição de risco, né? Não é simplesmente uma infração de trânsito, né? Que a pessoa está desrespeitando, ele acumulou várias coisas, aí passa aí a pessoa a afetar realmente a segurança deliberadamente. Então, ele pode evoluir para crime de trânsito, gerando risco de dano. Tá? Vamos lá para outra. Vejam essa imagem. Essa imagem, né, esta imagem, nos faz pensar, como é que o veículo foi parar em cima, né? Pois é, como é que esse veículo foi parar em cima? Aí algumas pessoas podem apostar, né? Não, esse veículo caiu de um edifício garagem. É pela esquerda a preferência toda a ultrapassagem, Ronaldo, ela deve com exceção de uma. Só tem uma que não é. Toda, aí com exceção de uma, ó, que é menos uma, é pela esquerda. Qual é que não é pela esquerda, Carlos? Pode ser pela direita. É quando o veículo que estiver à nossa frente sinalizar que pretende fazer uma conversão à esquerda. Como assim, Carlos? Olha, por exemplo, você está atrás de um veículo e esse veículo sinaliza que vai, por exemplo, que vai entrar ali numa garagem, no estacionamento, num posto de combustível, seja lá o que for, né? Aí que é para a esquerda. Aí se você tiver condições, se for seguro, é permitido fazer a ultrapassagem pela direita. Tá? Vou pegar aqui uma imagem para vocês verificarem, tá? A ultrapassagem pela direita, no sentido geral, é uma infração de natureza média, tá? A ultrapassagem pela direita, sem a necessidade, é uma infração de natureza média. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? Pronto, está aqui. A ultrapassagem. A ultrapassagem deve ser realizada pelo lado esquerdo da via, né? Sendo que, ó, é permitido, se o veículo à frente indicar que vai entrar à esquerda. Se ele indicar que vai entrar à esquerda, aí, como é que é o nome? Aí é permitido fazer a ultrapassagem pela direita. Fora isso, realizar a ultrapassagem pela direita, né? Faça aí o print, né?
Fora isso, realizar a ultrapassagem pela direita é uma infração de natureza média, né? A não ser que a pessoa esteja ultrapassando, por exemplo, um veículo de transporte de passageiros, né? Transporte coletivo, e no momento que a pessoa está fazendo embarque e desembarque, aí passa a ser uma infração gravíssima. Como assim, Carlos? Por exemplo, motocicleta. A motocicleta vai passar ali bem no meio, bem entre, né? O ônibus e a guia da calçada. Pô, o ônibus está fazendo embarque e desembarque. O motociclista está ali, bem ali entre eles, é infração gravíssima. Ah, é mesmo? É infração gravíssima. Beleza? 130.16. Pronto, vamos voltar lá no outro, né? O que é aquela história dali, Carlos, da colisão ali misteriosa? Ó, esse lance da colisão aqui misteriosa é o seguinte: você, quando vê uma imagem dessa, você não consegue ali imaginar como é que esse veículo foi parar em cima, né? Pô, ele caiu de um edifício garagem, ele foi levantado ali por um super tornado, né? Foi uma tentativa de furto lá dos alienígenas. Os alienígenas tentaram levar esse modelo aí top e tal, né, de veículo. Bom, na verdade isso daí é uma foto fake, né, uma imagem fake. Você vê que o veículo não possui nenhum arranhão, nenhum amassado, a árvore também não possui nada machucado nela, tal. Ou seja, só serve mesmo para ilustrar uma situação em que nós não conseguimos identificar a causa desse sinistro, desse acidente. É o que acontece na colisão misteriosa, né? O condutor não sabe dizer o que aconteceu. E aí, cara, como é que você foi parar dentro do canal? Rapaz, eu não sei não. Quando eu fui ver, o veículo foi perdendo o controle e foi, pum, quando fui ver, já estava dentro do canal. Né? Tentei controlar e não consegui. Sair daqui da pista, no meio do mato ali, o veículo desgovernado, não sei o que aconteceu, não. Não sei. O camarada, de fato, não sabe explicar, a pessoa, né? Não sabe, de fato, explicar o que aconteceu. Não é que não tenha causa, é ele que, no momento, não sabe explicar. Ora, para que isso aconteça, é necessário que seja apenas um veículo. Se houver mais de um veículo, não tem como ser uma colisão misteriosa, né? Se houver mais... E, pô, aí é possível isso, cara? É possível. Como, por exemplo, né? Como, por exemplo, é possível, como, por exemplo, nos casos de aquaplanagem, em que a pessoa vai aquaplana num pequeno filete de água, justamente quando ela está mudando a direção do veículo. Né? Quando o pneu volta a ter contato com o pavimento, ele está numa angulação, num ângulo, diferente da trajetória do veículo. O veículo está indo em frente, mas a roda está levemente virada para a direita ou para a esquerda. Quando volta a ter o pavimento, ele desgoverna o veículo. Né? Aí aí o veículo ele treme para um lado e para o outro, a pessoa, de repente, não consegue ali controlar o veículo e pronto. Aí capota com o veículo, sai da pista, mais. Essas coisinhas assim, entendeu? Meio macabra que acontece por aí, tá bom? Acontece por aí. E a pessoa não sabe explicar o que aconteceu. Essa é a ideia da colisão misteriosa, tá? A colisão com objeto fixo, na prova, né, aparece lá, assinale a alternativa abaixo, né? Qual o tipo de colisão que normalmente é responsabilidade do condutor, ou que envolve álcool, né, sono, né, envolve excesso, ou por exemplo, colisão com objeto fixo, é certo dizer que envolve, né? Excesso de velocidade, não sei o que mais. É dessa maneira que cai na prova. Ele não vai perguntar o que é colisão com objeto fixo. Todo mundo sabe o que é colisão com objeto fixo, né? Ele não vai fazer esse tipo de pergunta. Assinale a alternativa que diz o que é colisão com objeto fixo. É aquela que você bate no objeto fixo, que você bate no automóvel, que você atropela, por exemplo, um cavalo, um boi na pista. Não é nada. Você cai no canal, não é isso que vai aparecer na prova. São características dessa colisão. Né? Dos itens abaixo, quais são aquelas que caracterizam ou que estão relacionadas à colisão com objeto fixo.
tá bom? Estão aí as características: falta de atenção, excesso de velocidade, né? Normalmente a culpa é da pessoa que está conduzindo. Ah, mas é o buraco, cara, o buraco na pista. Calma aí, tudo bem que tem um buraco na pista, mas se ele não estivesse com a velocidade tão elevada, ele não teria colidido com o objeto fixo, não teria, né, perdido o controle do veículo e avançado ali no muro de uma casa, acertado um poste, uma árvore, né, uma pedra, né, uma rocha, essas coisas assim, né? Então ele